pecado de Adão condenou toda a humanidade. Agora, pelo pecado de Adão e pela sua desobediência, o homem ele está condenado a morrer. Toda a sua descendência, a descendência adâmica, agora ela tem uma dívida impagável para com Deus. Ainda no livro de Romanos, o apóstolo Paulo nos fala no capítulo 3, no versículo de número 23, que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, não pode mais alcançar a Deus. Não se pode mais chegar até Deus. Paulo, ele fala a respeito do homem estar destituído, ou seja, não tem mais esperança de salvação, exceto pela graça e pela misericórdia de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que expiou os nossos pecados na cruz do Calvário. O profeta Isaías, no capítulo 59, ele fala que mais as vossas iniquidades é que faz separação entre vós e o vosso Deus. O profeta está falando, é como criou um muro que separa, algo que impede o homem de chegar até Deus. Aquilo que o profeta está falando à nação de Israel não é apenas o pecado da nação, mas aquilo engloba todo o pecado da humanidade. Há um muro de separação. Quanto mais o homem decide viver no pecado, quanto mais o homem escolhe o erro, ele vai se apartando de Deus, ele vai se distanciando de Deus. Esse muro que separava o homem de Deus foi criado por Adão. A ordem de Deus para Adão é: olha, do fruto que está na árvore, no meio do jardim, você não coma, você não chega perto, você não toca, porque certamente, se você comer, você vai morrer. Era Deus dizendo a Adão: pastor, tudo aqui você tem liberdade, você pode ter liberdade de andar no jardim, você pode ter a liberdade de desfrutar da intimidade que eu tenho com você. Eu só lhe dou uma ordem: não coma, não toque, não chegue perto, porque se você fizer isso, você vai morrer. Então a palavra nos fala que Adão, ele desobedece a ordem do Senhor, porque a ordem foi dada para Adão, a ordem não foi dada para Eva, mas sim para Adão. Ele foi lá, desobedeceu e comeu. Agora ele condenou toda a humanidade. Por isso que o apóstolo Paulo, ele está dizendo, é por causa de um erro de um homem, por causa da desobediência de um homem, muitos foram feitos pecador, muitos agora estão condenados ao pecado. E o profeta Isaías, ele está dizendo, é a iniquidade que te afasta de Deus, é a iniquidade que deixa você distante do Senhor. Quando nós lemos o capítulo 5 e o versículo de número 19, ele está falando do primeiro Adão. O Adão nos condenou, o primeiro Adão trouxe a injustiça, mas o segundo Adão, ele trouxe a obediência. É por causa da obediência do segundo Adão que muitos serão feitos justos. E quem é esse segundo Adão? É o Filho do Homem, chamado Jesus Cristo de Nazaré, porque ele é o segundo Adão. O primeiro Adão não foi feito do desejo carnal, não. Ele foi feito pela mão do próprio Deus. Ele não foi feito do pecado, ele apenas pecou. Ele decidiu pecar e condenar toda a sua descendência. Aí vem o segundo Adão, aquele que foi gerado não pela carne, mas pelo Espírito de Deus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, foi colocado no ventre de Maria, aonde
não teve pecado, aonde ele não foi feito no pecado, aonde ele viveu como homem, teve as mesmas dores, teve as mesmas necessidades, mas uma coisa que vai diferenciar entre eu e você e Deus, sabe o que é? É porque mesmo o pecado estando diante dele, ele decidiu não pecar, ele não escolheu ser pecador, por isso que ele é o segundo Adão, aonde o pecado não entrou nele, aonde o pecado não teve ele como homem fraco, não, mas ele decidiu seguir a obediência. Sabe por que você está aqui hoje? É porque o segundo Adão não pecou. Sabe por que você hoje está sendo feito justo? É porque o segundo Adão veio para corrigir o erro do primeiro. Como assim, irmão Paulo? A minha descendência é adâmica, a minha descendência é pecadora. Eu não escolhi ser pecador, os senhores não escolheram ser pecador, os jovens não escolheram ser pecador, nós apenas herdamos o erro de Adão. Agora que o segundo Adão veio, mesmo eu sendo pecador, eu decido não viver mais no pecado, eu decido não viver mais na condenação. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que meu pai Adão trouxe de ruim, o segundo Adão veio consertar e me tirar da condenação, da herança que o primeiro Adão me deixou. Glória, aleluia. Jesus, ele veio consertar a injustiça do primeiro Adão. Agora eu escolho não viver mais na maldição que Adão deixou. O apóstolo Paulo ainda, escrevendo à igreja da Grécia em Corinto, no livro de 1 Corinto, no capítulo 15 e o versículo de número 22, ele completa aquilo que ele escreveu à igreja de Roma. Está escrito dessa forma: porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Todos morreram em Adão, todos foram condenados em Adão, mas veio o segundo, e por causa dele eu sou vivificado nele. Sabe por que nós estamos aqui? Porque somos vivificados em Cristo Jesus. É por causa dele que eu e você ganhamos o direito de ser chamado filho de Deus. Adão nos fez jambuzeiro bravo, Adão nos fez aquilo que não tinha jeito. Aí vem um segundo Adão, pega o jambuzeiro bravo e enxerga na videira verdadeira que é ele, e ele faz, olha, aquilo que era impossível de dar certo, aquilo que era impossível de frutificar, agora eu dou o poder de ser vivificado. E por que eu sou vivificado? Porque eu estou em Cristo, porque eu estou em Cristo, porque eu estou em Cristo, porque eu estou em Cristo. Ele veio consertar a injustiça de um homem. Adão nos trouxe o pecado, aí vem Jesus e me dá a redenção do pecado. Eu vou repetir: Adão me deixou o pecado, aí Jesus veio trazer redenção do pecado. Oh, glória! Adão deixou uma dívida impagável, eterna, aí vem Jesus na cruz do Calvário e paga a dívida que eu tinha com o Pai. Oh, glória! Adão me deixou a morte, mas Jesus, ele veio para dar vida, é vida com abundância. Você pode ter qualquer vida sem Jesus, você pode ter qualquer estilo de vida sem Jesus, mas vida com abundância, só o Cordeiro que venceu, só o segundo Adão pode dar, só o segundo Adão que me fez ser vivificado nele. Sabe por que você está aqui? Porque o segundo Adão venceu, porque o segundo Adão pagou a dívida, porque o segundo Adão veio trazer a
Moisés, no seu capítulo 16, e o versículo 21 ao 22 fala a respeito do bode expiatório. Aquilo é uma simbologia do que Cristo faria lá na cruz do Calvário. A palavra nos fala em Levítico que quando a maldição ela caía sobre o povo de Israel, Arão, pastor, ele pegava um bode que era chamado o bode expiatório. Esse bode não seria sacrificado no altar, não, mas toda a maldição, tudo aquilo de ruim que estava no arraial, Arão pegava, fazia um sacrifício, um culto ao Senhor, e toda a maldição era transferida para o cordeiro. O cordeiro pegava e era solto no deserto, era tirado de dentro do arraial, era tirado de dentro da cidade, levava para o deserto e soltava, e toda a maldição que estava no povo, o cordeiro levava embora. Por isso que era chamado de bode expiatório. O que é que você quer dizer com isso, irmão Paulo? Deixa eu lhe dizer, com toda a humildade, toda a maldição que Adão nos deixou, Jesus é o cordeiro que levou embora. Jesus é o cordeiro que está tirando. Mas tem maldição, não tem nada. Jesus já levou a maldição da casa, a maldição da família, a maldição do filho, a maldição da filha, a maldição do esposo, a maldição da esposa. Não tem mais maldição. Não vive mais sobre o jugo da maldição, porque o cordeiro levou embora. O cordeiro tirou a maldição. O cordeiro tirou a injustiça. Eu não vivo mais sob condenação. Eu vivo pela redenção do segundo Adão, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu não vivo mais tudo aquilo, glória, que Adão trouxe. Jesus lá na cruz disse: pode deixar que eu leve embora. Ele nunca pecou, ele nunca teve pecado. Quando nós lemos a palavra do Senhor, a gente vê a morte matando todo mundo. Quando nós lemos, a gente vê que a morte ela matou o Adão, porque a morte vai matar e matará todo aquele que descende do primeiro Adão. Por quê? Porque Adão pecou. A ordem de Deus para Adão foi: olha, se comeres do fruto proibido da ciência do bem e do mal, certamente morrerá. O que significa? Era comer e morrer de imediato. Aí vem o cordeiro e fala: não, peraí, eu vou fazer um sacrifício, eu vou impedir essa morte. Sabe por quê? Porque o primeiro Adão caiu, mas daqui um tempinho o segundo Adão vai vir para pisar na cabeça da serpente. O calcanhar ferido, ele vai consertar o erro do primeiro.
posso matar. Por quê? Porque ele não tem pecado. Porque ele nunca pecou. Sabe o que Jesus estava dizendo? Lá no Evangelho de João, ele fala: olha, derruba esse tempo aqui. Daqui 3 dias eu levanto. Daqui 3 dias eu estou de pé. O que significa? A morte não vai me meter morto. A morte não vai conseguir me manter morto. Por quê? Porque ele levou os meus pecados. Ele levou os seus pecados. Do fato dele levar os meus e os seus pecados, não torna ele pecador. Não faz ele pecador. Ele apenas pagou a dívida. E a morte eu não posso matar. Eu não posso manter o morto. Não posso manter ele no túmulo. Não tenho jurisdição porque eu não vejo pecado nele. A morte ele venceu. A morte pode me matar um dia. Olha só o que o segundo Adão fez. Todo aquele que é nascido do pecado morrerá. Todo aquele que é da descendência de Adão morrerá. A morte pode me matar um dia. Se a trombeta não tocar antes dos meus dias se cumprir, se ela não tocar bom, porque eu não sei o dia que eu partirei. Eu tenho uma descendência adâmica. Aí vem o segundo Adão e faz uma promessa assim: ficará em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. No capítulo 1 de Atos, ele fala: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Aí o texto vai dizer que aparecem 2 anjos e fala: olha para os galileus, por que vocês estão aí olhando? Da mesma forma que ele foi, ele volta. Eu posso até morrer, mas com uma promessa: no soar da última trombeta, eu levanto. A morte não me mantém mais, porque ele me fez uma promessa. A morte vai ter que me matar só por causa de Adão. Mas só que Jesus, ele perdoou os meus pecados. Agora o meu corpo é mortal, mas a minha alma ligada nele não. A minha alma ligada no segundo Adão não. Sabe por quê? Quando eu voltar, aquilo que é corruptível vai se transformar em corruptibilidade. Então ele chove. Por quê? Porque o segundo Adão consertou. Oh, glória. Evangelho de João, capítulo 3 e o versículo 14. Jesus conversando com o príncipe da sinagoga, com o nome de Nicodemos. Jesus revela a ele a sua missão. Ele fala: olha, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim se importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus está citando Números 21, capítulo 21, versículo 4 a 9. A palavra nos fala que Deus enviou serpente no deserto para ferir o povo de Israel pelo pecado. E a ordem de Deus a Moisés foi: quando o povo for picado pela cobra, a olhar para a serpente, será curado. Aí
Batista e estava batizando. Aí chegaram nele e falaram assim: tu é o profeta Elias? Ele disse não. Tu é o profeta? Ele disse não. Por que você está batizando? Eu só batizo com água. Aqui é para remissão só de pecados. Só tem um porém. Tem um no meio de vocês que vocês não conhecem. Eu amo essa palavra. Que ele vem depois de mim. Só que ele é antes de mim. Eu não sou digno de desatar a correia das alpacas dele. O João Batista olha para ele e fala assim: eu vim primeiro. Eu sou 6 vezes mais velho do que ele. Aqui. Mas mesmo assim, ele é primeiro do que eu. Sabe o que o João Batista está dizendo? Ele está falando do primogênito de toda a criação, o Senhor da terra. Ele está dizendo: eu vim na frente só para preparar o caminho, mas quem é o caminho é Ele. Eu vim aqui com o pai alto só para falar que Ele está chegando, mas a vida é dele. Aí o João Batista fala: eu vi, rapaz, aleluia, o Espírito Santo descer sobre ele como forma de pomba. Eu vi e dou testemunho que esse é o Filho de Deus. No outro dia, Jesus passava. Aí João Batista fala: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que ele está dizendo? Eis aí o Cordeiro superior ao de Levítico. Eis aí o último Cordeiro. Esse vai ser o último a ser sacrificado. Eis aí aquele que leva embora. Eis aí o Cordeiro de Deus. Deus é eterno. Deus é a eternidade. O Filho, a imagem, o Verbo que encarnou, e o Espírito testificando as obras do Pai no Filho. O Deus Trino, aquele que se dividiu, aquele que se fez carne e fez imagem, aquele que veio derrubar a barreira que Isaías estava falando. Agora eu tenho livre acesso para entrar. Por quê? Porque o segundo Adão tirou a injustiça, e se ele tirou a injustiça, eu sou vivificado nele. Paulo escreveu as coisas para nós encerrarmos. Capítulo 11, versículo 23. Paulo fala da memória. Todos nós conhecemos essa palavra de cor e salteado, a palavra da Santa Ceia. Porque eu recebi de Deus, que também vos ensino, que Jesus na noite foi traído, pegou o pão e deu, mas todos nós conhecemos. Pegaram, comeram, beberam. Este é o corpo que foi espedaçado por vós. Paulo está citando a ceia. Paulo está citando a ceia da Páscoa. Porque toda ceia, a ceia nasceu na Páscoa. A primeira ceia, a primeira Páscoa, ela nasceu lá no Egito. Como os filhos de Israel estão ganhando a liberdade. Era uma
libertação de um povo no físico. Jesus Cristo, presta atenção, dos 0 anos aos 33 anos, Jesus participou de 33 Páscoas. Ele participa, pastor, de 33 Páscoas e 32 Pentecostes como homem. A primeira Páscoa, a Páscoa era para celebrar da escravidão do Egito. Aí vem Jesus e modifica o sentido. Oh, glória. Aí vem Jesus modificar. Que modificação é essa? A primeira Páscoa, vocês se lembravam lá do Egito, lá da escravidão de Faraó. Mas a segunda Páscoa é para vocês se lembrar do quê? Da libertação de suas almas, da escravidão do pecado. A primeira Páscoa se lembrava do chicote de Faraó. A segunda Páscoa, lembrai-vos do meu sacrifício que liberta suas almas da condenação de Adão. A primeira Páscoa, vocês se lembravam apenas do Egito. Agora se lembra de mim, porque eu sou o cordeiro dessa Páscoa. Não é um cordeiro natural, não. Eu sou um cordeiro a ser molado por vós. Eu sou um cordeiro que está levando embora tudo aquilo que Adão deixou. Páscoa significa fechar memória. Fecha memória. Quando eu falo da Páscoa, eu não estou falando do ovo da Páscoa de chocolate. Eu não estou falando do pelinho, aquela propaganda pagã, não. Eu estou falando de um homem justo, pendurado no madeira. Eu estou falando do segundo Adão que foi rasgado pelo azulaque. Eu estou falando do segundo Adão que se fez pecador no meu lugar. Eu estou falando de um segundo Adão que levou a minha culpa, a sua culpa. Eu estou falando de um segundo Adão que não tinha necessidade alguma de fazer o que fez, mas ele veio cumprir a vontade do Pai. E que vontade é essa? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho gênero do amor por nós. Porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele foi imolado na sua vida.
todo homem. É algo que é mérito dele, é condenação. Por quê? Porque ninguém peca inocente, todo mundo peca consciente. Era direito do homem ser condenado. Aí vem Jesus e modifica a história. Aí vem Jesus e modifica a sentença. Se eu sou condenado, eu sou condenado porque eu mereço. E por que eu mereço? Porque todo aquele que nele crê é salvo. Aquele que não crê já está condenado. Mas se eu sou salvo, nenhum de nós é salvo por mérito. A gente é salvo pela graça. A gente é salvo pela graça. Eu tenho 50 anos de crente, irmão Paulo. Eu já ganhei o direito de ir para o céu. Ganhou nada. É só vai pela graça. Só vai pela graça. Só vai pela graça. Só vai pela graça. Só vai por causa do segundo Adão. Só vai pela graça, pela graça, pela graça. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Ele merece estar no céu, merece nada, é só pela graça. O Pedro, na hora de morrer, essa história, não me crucifique como meu Senhor, me coloque de cabeça